Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje nós começaremos a falar sobre controle moderno. Bem, até aqui nós já estudamos um pouco de controle clássico, nós vimos que o controle clássico, tinha lá os seus prós e contras, nós vimos várias facilidades de se trabalhar com controle clássico, a facilidade de, por exemplo, você fazer a sintonia de um controlador PID, mesmo não tendo um modelo matemático do seu sistema, bastando compreender a dinâmica do seu sistema. Você poderia lá fazer a sintonia ou melhorar a sintonia dos parâmetros proporcional, derivativo e integrativo. Por isso que ele é amplamente utilizado na indústria, por essa facilidade. Você pode ter, por exemplo, um técnico que consegue fazer essa sintonia, melhor dessa sintonia, ou mesmo um engenheiro, trabalhando às vezes com algumas ferramentas até mais apuradas para melhorar essa sintonia. O controlador PID ele era implementado em sistemas lineares e sistemas invariantes no tempo. O controlador PID ele até poderia ser colocado em outros sistemas, mas teria que se fazer uma adaptação. Teria que, por exemplo, se um sistema ele não for, se o sistema na verdade for variante no tempo, para eu poder utilizar o controlador PID, que é colocado em sistemas lineares, eu teria que fazer a linearização em cada ponto de operação ou em um range de operação. E se o meu sistema estivesse mudando ao longo do tempo, a sintonia do meu controlador também teria que ir mudando ao longo do tempo, que é a teoria mais de controle adaptativo que nós empregamos nessa situação. O controlador PID ele é monovariável, você só consegue fazer o controle de uma variável por vez. Lógico que nós sabemos que existem alguns controladores do tipo PID, um pouquinho mais complexo, que vem a dar aí uma melhor resposta, mas também vai exigir uma modelagem mais apurada, um modelo, que tenha uma melhor precisão do seu sistema para essas metodologias serem aplicadas. Mas quando nós partimos, por exemplo, para sistemas variantes ou invariantes no tempo, sistemas lineares ou não lineares, nós já temos que agora começar a estudar uma nova metodologia mais ampla para esse tipo de sistema, que é a metodologia que nós veremos agora, que é a representação do controle em espaços de estados. Toda essa limitação que nós tínhamos lá com o controlador PID, nós não teremos mais com o controle em espaços de estados. Ele pode ser aplicado em sistemas invariantes no tempo ou sistemas variantes no tempo. Pode ser aplicada em sistemas lineares ou sistemas não lineares, ok? Então, assim, a possibilidade de controle que esta metodologia me dá, ela é bem mais ampla. Lógico que aqui, nessa primeira abordagem, nós iremos restringir ao controle, agora não mais de monovariável, como era no controle clássico, no controlador PID. Nós podemos agora fazer o controle de multivariáveis, várias variáveis de saída ou várias variáveis de processo, coisa que antes eu não tinha essa possibilidade de fazer lá com um único controlador PID. Agora eu posso fazer com um único controlador em espaços de estados, ok? Lógico que nós iremos trabalhar aqui nas nossas aplicações com sistemas lineares e os exemplos também serão invariantes no tempo, mas como eu falei para vocês, existe a possibilidade de se trabalhar com um controle moderno, com a representação em espaços de estados, em sistemas não lineares e variantes no tempo, ok? Então vamos ver a classificação dos sistemas que nós temos até aqui. Até o momento, o que nós vimos foi este tipo de sistema aqui, o SIMO. Uma única entrada com uma única saída. Foi esse tipo de sistema, na maioria das vezes ali representado pela nossa função de transferência, que nós trabalhamos com o controlador clássico, o controlador PID. Mas existem ainda outros tipos de sistemas, por exemplo, desculpe, eu apontei aqui para o SIMO, na verdade é o SISO, uma única entrada e uma única saída, me perdoe, ok? Foi este sistema aqui que nós trabalhamos com o controlador PID. Mas existem outros sistemas que o controlador clássico, o controlador PID, já não pode mais ser aplicado. Quais são esses sistemas? Por exemplo, este daqui é o sistema MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ok? O controlador clássico já não atende mais, tem que ser empregue aqui o controle moderno, que neste caso que nós iremos estudar, é o controle em espaços de estados. O MISO são múltiplas entradas e uma única saída. Ok?
O CISO nós já vimos que é uma única entrada e única saída, também posso aplicar neste controlador. E o CIMO, que realmente nós iremos trabalhar aqui com os nossos exemplos, que é uma única entrada e várias saídas, né? Vou dar um exemplo para vocês de um sistema CIMO, por exemplo. Eu tenho lá um pêndulo invertido, um carro pêndulo invertido. A entrada desse sistema é a força que é aplicada neste carrinho, né? Seja ela ali por meio da atuação, né, dos motores, por exemplo. Então é uma entrada, que é força. Quais são as saídas deste sistema? Pode ser posição linear do carrinho, pode ser a velocidade linear deste carrinho, pode ser, né, o ângulo da haste, a posição angular, ou a velocidade angular da haste. Seria um sistema do tipo CIMO, uma única entrada e múltiplas saídas. É o que nós iremos trabalhar, tá ok? Podemos também, né, representar um sistema, por exemplo, MIMO, múltiplas entradas e múltiplas saídas em espaço de estados, também. Só não será o nosso foco, tá ok? Então, para exemplificar para vocês o que é esta representação em espaços de estados e como se darão as operações em espaços de estados de um sistema, eu vou trazer para vocês um exemplo, né, do Guarda 2004, e eu vou tentar passar para vocês esta noção do que é o espaço de estados e como o meu sistema se apresenta neste espaço de estados. Lógico que aqui é uma lógica discreta que eu vou estar utilizando, tá? Mas nós também podemos aplicar o mesmo raciocínio para sistemas contínuos, tá ok? Então aqui, qual vai ser o objetivo, pessoal? É quando nós fazemos o controle de um sistema, nós queremos tirar o nosso sistema de um estado inicial para um estado final, né? Lógico que neste meio tempo aí, para esta mudança de estado, vai haver ali um conjunto de operações e nós queremos obter uma certa performance nessa mudança de estado, tá? Para a condução do meu sistema do estado inicial para o estado final. Então, olhem só, nós vamos representar aqui da seguinte maneira, ó. Nesta abordagem aqui, né, a modelagem do problema é elaborada conforme a figura que eu vou mostrar para vocês, né? A figura inicial é saindo do estado inicial para o estado final, né, com um conjunto de operações, né? E este conjunto de operações que vai sofrer essas transformações, né, que vai propiciar essas transformações no meu sistema, lógico que vai ter ali algumas restrições, tá ok? Bem, explicando como será aqui o exemplo que eu vou passar para vocês. Nós teremos aqui um conjunto de blocos, que vai ser o bloco A, o bloco B e o bloco C, em cima de uma mesa, tá ok? Os blocos podem estar sobre a mesa ou empilhados, né? É o estado do meu sistema. Todos eles podem estar sobre a mesa separadamente ou pode estar todos um em cima do outro, empilhados, tá? O problema, né, é elaborar um plano para rearranjar, né? Rearranjar o quê? Eu sair do estado inicial para o estado final, né? As disposições do bloco de acordo com o desejado, ok? Como que eu desejo? Eu desejo chegar no estado final. Como ele se encontra no momento, nesse estado inicial? Vai haver uma transição até chegar nesse estado final. Então eu preciso traçar um plano, um conjunto de ações, né, que permita fazer o meu sistema sair do estado inicial para o estado final, que é o estado desejado, tá? Assim, um plano é uma sequência de movimentos de blocos que, partindo de uma situação inicial, leva a uma situação final desejada. Lógico, sempre seguindo as regras estipuladas pelo nosso próprio sistema, ok? Então aqui, mais para frente, eu vou apresentar para vocês, né, uma figura do nosso sistema. A figura apresenta um problema específico. Por que específico? Porque ele tem uma condição inicial específica, tá? É um problema que ele vai exigir uma solução específica para ele, tá? Onde estão definidas as situações, né? A situação inicial e a situação desejada. A definição do mundo estabelece uma classe de problema, pois é possível definir para o mesmo mundo novos problemas através da escolha de outras situações iniciais e desejadas, né? Então aqui, lógico, a nossa solução é uma solução específica. Se eu mudar o estado inicial do meu sistema, olha como eu já estou agora introduzindo para vocês, né, os conceitos. Olha, o estado inicial do meu problema, né, a condição inicial do meu problema, se eu faço essa modificação,
eu terei soluções diferentes, tá ok? Mas nós vamos nos basear ali em uma solução para o estado inicial do nosso sistema, para levá-lo para o estado final. Então está aqui, ó, um conjunto de blocos em um estado inicial. Qual é o estado inicial? Eu tenho C sobre A sobre B e B sobre a mesa. E quero aplicar aqui uma transformação, um conjunto de operações válidas para sair deste estado inicial e chegar neste estado final aqui, ó, A sobre B sobre C em cima da mesa, ok? Lógico que existe uma sequência de movimentos, né, um conjunto de operações que eu irei utilizar, que são considerados válidos, né, que são considerados permitidos, ok? Então, aí ele começa agora, né, o autor, ele começa a fazer esta relação do que nós iremos encontrar com espaços de estados. Olha só, neste problema a modelagem utiliza a abordagem de espaços de estados, que é natural. Nós veremos que cada configuração que se assume em um processo intermediário possível, né? Cada configuração possível que é assumida neste processo intermediário, nesse conjunto de ações que está propiciando essa transformação para sair do estado inicial para o estado final, é um espaço de estados do meu sistema, ok? Nós já veremos na figura a seguir, né? A situação inicial dos blocos é o estado inicial e a situação desejada é o estado final. E a sequência de movimentos é uma sequência de operações válidas, tá ok? Existe uma restrição aí no conjunto de operações, do conjunto de operações de transformação de estados. O conjunto de operações pode ser formado pelas operações apresentadas da seguinte maneira. Aí ele vai nos apresentar, nós já sabemos que existe um estado inicial, um estado final, vários estados intermediários, e existe um conjunto de operações válidas para sair de um estado inicial para o estado final, ok? Existe aí essa limitação. Se a gente for analisar direitinho, né, na natureza existem limitações. Para você levar um sistema de um estado inicial para um estado final, existem limitações, existem regras, né, existem leis físicas que deverão ser seguidas, elas não serão quebradas, ok? Então, quais são esses conjuntos de operações? Ele nos diz aqui, ó, as operações válidas que você pode utilizar. Colocar o bloco A sobre a mesa, ou colocar o bloco A sobre o bloco B, ou colocar o bloco A sobre o bloco C. Uma outra operação que é válida, colocar o bloco B sobre a mesa, ou o bloco B sobre A, ou o bloco B sobre C. Colocar o bloco C sobre a mesa, ou colocar o bloco C sobre A, ou colocar o bloco C sobre o bloco B. Esses são, na verdade, este é o conjunto de operações válidas. Ah, Edson, eu posso pegar o bloco A sobre o bloco C e ao mesmo tempo movimentar os dois? Não, não é um conjunto de operações válidos. Somente este conjunto de operações aqui, ok? E aí, né, eu vou utilizar este conjunto de operações respeitando as restrições impostas na definição do nosso problema. Como eu falei para vocês, em um sistema nós teremos que respeitar as leis físicas, tá ok? Que regem aquele sistema, ou as leis químicas, tá ok? Então, as restrições de movimento no problema proposto são bastante simples, né, para que nós possamos compreender aqui neste exemplo, né? É permitido mover apenas um bloco de cada vez, não pode haver outros blocos em cima do bloco a ser movimentado, nem do bloco sobre o qual se quer colocar um bloco em cima, ok? Então, essas são as restrições. Vou movimentar um bloco por vez, não pode... Se tem o bloco, por exemplo, C sobre A, e eu quero colocar o bloco B sobre A, eu não posso simplesmente levantar o bloco C e colocar o bloco B entre o A e o C. Eu tenho que primeiro tirar o bloco C, colocar sobre a mesa, pegar o bloco A, colocar sobre... Desculpa, né? Pegar o bloco B, colocar sobre o bloco A e depois pegar o bloco C e colocar sobre o bloco B, ok? São aqui as restrições neste conjunto de operações que ele está explicando, tá? O estado do problema, né, e as operações de transformações de estados formam um grafo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um grafo, tá ok? Um grafo dirigido chamado de espaços de estados. Aí vamos dando umas dicas aqui para vocês. No espaços de estados vão conter, no espaço de estados vai conter todos os estados possíveis do meu sistema, ok? Então a gente já vai amadurecendo algumas ideias aí, ok?
onde os nodos são os estados e os arcos são as operações, tá? Os nodos aqui, né, vão ser representados dentro desse grafo dirigido aqui, ok? Então nós teremos nodos e arcos, tá? Como o mundo dos blocos sobre o qual está estudando possui um número limitado de elementos, então a classe de problema e o espaço de estados são finitos, conforme a figura. Olha só, vou mostrar para vocês um grafo dirigido. Neste grafo dirigido nós teremos aqui, né? Nós teremos aqui os nodos, tá? E nós teremos os arcos. Então, olhem só. Este é o grafo dirigido. Este grafo aqui representa o espaço de estados. Notem que neste espaço de estados, né, nós possuímos aqui, né, os nodos. Ó, isso daqui é um nodo, isso daqui é um nodo, nodo. Cada nodo desse daqui é um estado definido do meu sistema. E cada arco desse daqui é um conjunto de operações, né? Ou uma operação que eu faço para sair do estado inicial para o estado final, ok? Tudo isso daqui é um grafo dirigido. O grafo dirigido é o espaço de estados. Então, comecem aí a fazer um link, né? O que é o espaço de estados do meu sistema, né? O espaço de estados é ali uma correlação que detém todos os estados possíveis do meu sistema. Lógico que em um sistema contínuo é mais fácil a gente visualizar, às vezes, através de um gráfico, né? Ou de uma matriz que venha representar todos os estados possíveis do meu sistema. Mas, Edson, aqui você tem blocos A, B e C. Como que eu posso pegar esta ideia e correlacionar com um sistema, por exemplo, um sistema contínuo? É só pensar no seguinte: cada variável de processo, ok? Cada grandeza física do seu sistema, né? Ele vai te dar, né, cada configuração em rearranjo com as outras variáveis de processo, vai te dar uma configuração, um estado. Exemplo, você tem lá no seu sistema temperatura, você tem densidade, você tem viscosidade. Para cada valor de densidade, viscosidade e temperatura, é um estado do seu sistema, ok? É uma configuração que ele assume, ok? Então, neste caso ali, o espaço de estados, neste caso, seria tridimensional, em que um eixo seria a temperatura, o outro eixo seria a densidade, o outro eixo seria viscosidade, tá ok? Então, comecem a fazer esta correlação. Então, eu tenho aqui, ó, o estado inicial. Este é o estado final que eu desejo. Para sair do estado inicial para o estado final, lógico que eu tenho aqui diversas trajetórias, né? Eu passo por diversas configurações, diversos estados possíveis, dependendo do conjunto de operações, tá ok? Ou vamos começar agora a fazer uma relação, dependendo de como o meu controlador vai atuar no meu sistema, tá ok? Então, olhem só, eu tenho C sobre A sobre B. Eu tenho um conjunto de operações aqui que eu aplico, ó. Qual é o conjunto de operações? É o bloco C sobre a mesa. Então, qual é o estado que ele assume agora? A sobre B, B sobre a mesa, né? E C sobre a mesa. Este é um estado que ele assumiu. Deste estado, eu poderia ir para dois estados possíveis. Colocar o A sobre a mesa, que eu chegaria nesse estado aqui, ou colocar o bloco A sobre o bloco C. Olha que interessante, eu poderia então assumir esse estado. Desse estado aqui eu poderia vir para este estado, que é A, B e C sobre a mesa, ou eu poderia vir para este estado, B sobre A sobre C sobre a mesa, ok? Então notem que existe um conjunto de operações que eu vou, né, colocando ali no meu sistema, empregando no meu sistema, esse conjunto de operações, até transformar o meu sistema do estado inicial para o estado final. Então, vamos lá novamente. Esta representação aqui deste grafo, né, representa o meu espaço de estados deste problema. O que eu tenho neste espaço de estados? Todos os possíveis estados do meu problema para sair do estado inicial para o estado final. Todos os estados possíveis que ele consegue assumir. E, lógico, todos os estados válidos que ele consegue assumir. E para que isso aconteça, eu preciso de quê? Eu preciso de um conjunto de
transformação, um conjunto de operações que vai causar a transformação no meu sistema, ok? Então, a partir daqui a gente consegue ter essa noção. Saí do estado inicial para o estado final e apliquei um conjunto de operações que causou essa transformação. Aqui eu consigo ter a noção que, para sair do estado inicial para o estado final do meu sistema, né, eu vou passar por diversos estados transitórios, né? E aí, todos esses estados possíveis vão formar o quê? O meu espaço de estados. Notem que quando eu estou falando em espaços de estados, eu estou correlacionando realmente os estados possíveis do meu sistema, ou todas as configurações possíveis que o meu sistema ele pode assumir, ok?